Elas adoram brincar, são curiosas e, na maioria das vezes, inquietas. Essas características cabem bem tanto para as crianças de hoje como as do passado. Entretanto, é bem comum a gente ouvir: no meu tempo era diferente, elas não respeitam mais ninguém. Ou ainda: meu Deus, como os pequenos estão espertos. Pois é, essa nova geração está dando mesmo o que falar. Mas o que ela tem de tão diferente? Será que essas novas crianças foram enviadas para colaborar com o avanço da humanidade? O que o Espiritismo diz sobre isso? A palavra Gênesis, ele fala de uma geração que viria a assessorar ou propiciar essa transformação do planeta de expiação e provas para o de regeneração que está prevista. E ainda, revelações da música brasileira. Pequenos tecnológicos. Te amo, papai. Crianças índigo. Eu não assistia às aulas, chegava na hora da prova e aí eu recebia as informações em bloco. Educação para superdotados. Criança tem altabilidade? Tem, então vamos estimular. Irmãos veganos. Sim, pelos animais. Essas e outras questões agora no Mundo Maior Repórter. Kardec apresenta-nos que a nova geração que vai substituir a velha, ela tem ideias e conceitos opostos à que está indo embora. Ela é caracterizada pelo quê? Por uma inteligência precoce, o sentimento inato no bem e a tendência às ideias espiritualistas. Elas estão sendo localizadas, né, pela literatura vigente como aquelas que têm nascido no final do século XX e agora do século XXI, que é a nova era, né? Mas estiveram presentes em todos os tempos históricos, porque o que são as crianças da nova era, né? Elas são seres que vêm dotados de certas percepções mais avançadas que a grande maioria. Cláudia Raquin criou em 2009 o blog Mãe de Crianças Superdotadas para ajudar outras mães que passavam pelas mesmas dificuldades que ela ao lidar com seus filhos. Comecei a ver que muito da minha experiência ela se repetia nas outras famílias. Por conta da superdotação, seus 2 filhos foram acelerados na escola. Isto é, pularam uma série do ensino fundamental. Apresenta habilidades na área pedagógica, leitura muito precoce, interpretação de texto. O mais novo, que hoje tem 11 anos, tem habilidades musicais também, habilidades na informática. Assim como os filhos de Cláudia, os filhos de Alice e Alessandra também têm uma inteligência acima da média. André tem 10 anos, sabe todos os países e suas capitais e é fissurado em tabela periódica. Vou dar um desafio para ele, falar para mim a primeira coluna da tabela periódica. Hidrogênio, lítio, frâncio, sódio, potássio, césio, rubídio. Aê, muito bem! Allan Kardec, aos 13 anos, estava em Verdun com Pestalozzi e já era monitor das outras crianças. Veja o grau de inteligência, né? Os fundadores da codificação envolvidos ali, né? A sigla de alguns elementos, AU. AU, ouro. Essa foi fácil. Por causa do latim aurum. W. Tungstênio. Quem vê André falando assim pensa que ele é apaixonado pelas aulas de química. Que nada, ele está no 4º ano e ainda não teve esta matéria na escola. Como que você decorou tudo isso aqui? Ganhei um livro sobre a tabela periódica. Quem deu o livro foi a Alessandra, que tomou um susto quando viu o filho lendo com apenas 2 anos e 7 meses. Estou assistindo TV e o André com uma cartilha na mão e ele começou a falar. Quando eu olhei, ele estava lendo
as 4 linhas da cartilha, de uma hora para outra. E para Alessandra, a facilidade do filho em aprender é algo difícil de se explicar. Ele é uma criança normal, ele brinca de carrinho, ele joga videogame. Só que quando ele gosta de um determinado assunto, ele, por si, ele estuda e vai a fundo. Do ponto de vista da pedagogia espírita, é enxergado como algo que o espírito já traz de outras vidas e quando retorna à Terra, aquilo está muito fresco na memória, mas ele também vem com uma abertura especial para aquilo, porque nem sempre os nossos talentos se manifestam em todas as vidas. O ser que já progrediu e que vai renascer, ele carrega consigo todo o conjunto de ensinamentos que ele acumulou. Agora eu vou testar os conhecimentos do André em geografia. Começar com o fácil. Peru, Lima, Guiana, Georgetown, Tanzânia, Dodoma, Namíbia. Windhoek. Isso mesmo. Rapaz, Ele conhece também as obras de artistas, de pintores. O mundo espiritual pode trazer espíritos mais nobres em vários conceitos. Não quer dizer que são espíritos puros, que são santos. Não, mas que têm determinadas tendências, inclinações que já demonstram um avanço naquelas áreas. E os adultos, eventualmente, que são apenas os formadores do corpo, ainda não têm. qual que é a profissão sua e do seu marido? Eu sou secretária, meu marido é motorista. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra vem adicionar à vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Se você olhar a partir da doutrina espírita com a fé raciocinada, aquela criança é eterna, ela vem de muitas vidas, ela só está um momento comigo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito de uma criança pode estar capacitado moralmente, muito mais avançadamente do que o espírito de seus pais. A pergunta clássica, o que você quer ser quando crescer? Eu estou entre químico, geógrafo e pintor. E pelo jeito, qualquer uma das opções que ele escolher, seu futuro é garantido. Kleber também já sabe o que quer ser quando crescer. Cientista, certeza. A área eu tô em dúvida ainda. Kleber já é adolescente, hoje tem 13 anos, mas desde pequeno fala com propriedade sobre física, mitologia grega e astronomia. Que o Sol vai inchar, aí vai pegar Mercúrio, Vênus e provavelmente vai pegar a Terra. A gente vai virar que nem churrasquinho. Kleber sofreu muito na escola por ser diferente. Além da sua inteligência acima da média, ele tem um transtorno do espectro do autismo. É porque eles não aceitam diferente. É muito difícil encontrar um ambiente uma pessoa que não seja preconceituosa. Tem muitos gênios que têm autismo, tipo Albert Einstein, Isaac Newton. Alerta que nós deveríamos deixar para pais, educadores e educadores meio pais, né, que passam às vezes 8 horas com a criança, ou nas creches, ou nos estudos. Abre os olhos para perceber, naquelas que não se enquadram, os ventos do futuro. Naquelas que rebelam-se, sabe, as anunciações. Os filósofos iluministas, lá do começo do século XVIII, nós perceberemos que a Terra foi bombardeada por espíritos, bombardeada no bom sentido. Ela foi o destino de uma pleiade de almas cuja inteligência estava acima, além daquela média. E eles produziram ideias tão exuberantes que influenciaram em toda parte do mundo. Ele faz acompanhamento com psicólogo, além do autismo também ele tem hiperatividade, faz uso de medicação. Kleber tem uma habilidade para se comunicar que espanta os mais velhos. O raio da explosão eu não posso dizer detalhadamente, que nada é certeza, né? Mas acho que depois disso não vai nem existir raça humana, ou ela vai ter evoluído, ou as guerras vão ter acabado. Mas você está fazendo uma profecia ou isso você tirou um conhecimento de algum lugar? Conhecimento, lógico, né? A única certeza que a gente pode tirar é que a gente vai morrer, a única.
Heliópolis, da maior comunidade da cidade de São Paulo e a segunda maior da América Latina, se tornou palco da música através do Instituto Baccarelli, fundado em 1996 pelo maestro Silvio Baccarelli. Um aprendizado que vai muito além das partituras e pode durar para a vida toda. Olhando assim, até parece gente grande conduzindo um instrumento clássico de uma orquestra, mas quem toca e aprende as novidades de um contrabaixo é o David, de apenas 11 anos. David faz parte do Instituto praticamente desde que nasceu. 2 anos ele já observava, né? Porque ele ficava no coral, a minha filha cantava as músicas do coral na minha casa e eu observava, ele cantava tudo. E hoje, conforme fala o professor, ele anda muito bem no instrumento, né? Essa condição precocidade, ela vem ao longo da história espantando as pessoas. O caso clássico, que é conhecido como de Mozart, que bem cedo já compôs sinfonias, concertos com 6 anos. O contrabaixo clássico pode pesar cerca de 20 quilos. É usado em grandes orquestras ou sozinho em gêneros musicais como o jazz. O professor Márcio Rampin conta que desde o começo o David já mostrava talento e familiaridade com a música. O que ajuda muito ele é que ele canta muito bem. E ele tem uma musicalidade aflorada. Desde o começo ele já tem mais uma prática de leitura um pouco melhor que os outros. Se tivermos uma educação que estimule os talentos, que valorize a criança na sua potencialidade, todas podem se desenvolver muito mais amplamente do que se desenvolvem nessa escola que, ao invés, mata a criatividade da criança. Mas, de fato, há crianças que nascem com talentos já muito fortes, especiais, né? Por exemplo, na música ou na arte. Eu atrapalhei um pouco a aula e fui lá me arriscar a tocar. O David até tentou explicar, mas olha, é bem difícil. Como é que eu tenho que ficar? Tem postura ainda para tocar? Tem que ficar assim? Sorrindo? Ai, que legal! Eu vi que é difícil, a gente tentou tocar lá dentro, eu não consegui. Eu quero que você conte pra mim, como é que é essa relação sua? Eu tenho uma inspiração por ele. É muito legal. Você se inspira em alguém? Eu assisto a TV Cultura, que passam concertos lá. O Prelúdio, que passa até a Sinfônica de Heliópolis, né? E qual que é o seu maior sonho? Ser maestro. Já na aula de coral, ele e toda a turma se concentram bem para seguir as orientações da professora Silmara Dresa. Olha que afinação! E hoje ele toma maior gosto e eu acho que esse aqui foi uma bênção de Deus para o meu filho. Eu falo, eu perdi meu filho aqui dentro, por uma boa causa. Vamos olhar, sim, as nossas crianças com essas diferenciais e vamos lê-las, vamos nos elevar até elas, porque está escrito que para entrarmos no reino precisamos nos assemelhar a elas. No próximo bloco, histórias de crianças que nasceram na tecnologia. E você vai conhecer também a primeira escola de programação e robótica voltada para os pequenos. Não saia daí! A tecnologia veio de vez e tomou conta do nosso dia a dia. O fascinante mundo virtual tem um acervo de aplicativos e utilitários que o público infantil parece que já nasceu sabendo usar. Mas como explicar esta habilidade para o mundo digital? 2 gerações e tecnologias diferentes. A era digital está mudando a vida das crianças que ficam entre o mundo real e o virtual. Aos 3 aninhos de idade, a Manu já nasceu imersa na tecnologia e já aprendeu as artimanhas dos teclados sensíveis ao toque. Enquanto ela brinca no tablet, a boneca fica ali do lado, só observando. A Priscila, mãe da Manuela, conta que a filha sempre mexeu no seu celular. E por isso, no aniversário de 2 anos, os pais resolveram dar o tablet de presente. Ter o tablet para não ficar mexendo no celular.
mas tem hora que também é inevitável. Inevitável mesmo, olha ela aí, pegando mais uma vez o celular da Priscila para mandar mensagem de voz para o pai. Te amo, papai. Hoje a criança sai do útero da mãe falando quase. E por quê? Porque há um processo evolutivo e de superestimulação que, inclusive no período uterino, vai gerando toda uma rapidez desta eclosão. Cada vez mais cedo, essas crianças estão chamadas a uma interação com o mundo. O cuidado que todo mundo deveria ter consigo mesmo, e principalmente com os filhos, é não embarcar excessivamente nesse consumismo desenfreado, porque isso causa um vazio existencial. E os pais precisam, em primeiro lugar, fazer isso consigo mesmos, né? Porque não adianta querer não dar as coisas para as crianças se eles vivem só para consumo. A Manu é fanática por joguinhos e também bastante ágil, gosta até de tirar fotos. Aí. Mas a mãe também coloca certo controle e sempre expõe sua filha a diversos tipos de estímulos. A gente tenta limitar também, não deixar o tempo inteiro disponível quanto ela quiser, porque se deixar, fica o dia inteiro. Vai pra escola, volta, pode brincar um pouco, mas aí ela para, ela dorme entre 9h30 e 10 horas. Então ela tem limites. E se ela desobedecer, o castigo é ficar sem o tablet. Será que expor os pequenos a tablets e smartphones tem efeitos positivos? Eu parecendo ter um mundo maior. O mundo das imagens também, ele é outra linguagem. Aliás, o mundo das imagens é um mundo até mais espiritual, né? Nós transladamos quando dormimos, quando sonhamos. Você vê que vem as imagens, né? Que vão amalgamando muitos conceitos. O acesso aos recursos tecnológicos provoca um estímulo muito maior para essa criança. Então ela tende a aproveitar mais e a desenvolver mais os seus potenciais. Mas os potenciais dela são os mesmos do que das gerações anteriores. Nós estamos vivendo hoje, por causa da tecnologia, uma retração da capacidade de concentração. Um estudo recente no Canadá diz que nós estamos hoje com o padrão de concentração que é esperado para um peixe, desse peixinho vermelho que fica no aquário. A infância não está conseguindo permanecer concentrada por mais de 8 segundos em determinados assuntos. Nas escolas inglesas já é lei ter na grade de estudos a matéria de ciências da computação para crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, há mais de um ano, chegou a primeira escola de programação e robótica para as crianças. E acredite, elas criam os próprios games. Israel é um dos primeiros alunos matriculados aqui na escola Super Geeks. E ele já criou um robozinho e também até um jogo, né? Que jogo é esse, Israel? Esse daqui é o jogo que eu criei, Parkour na Lava. Aqui no caso ele já tá na segunda fase. E se baseia, você tem que ir pulando de bloco em bloco e se você cair na lava aqui no caso, você volta pro começo. O jogo de Israel foi inspirado em outra paixão dele, o parkour. Pular de um muro em outro e isso é visto entre agora os adolescentes de agora é algo como nossa, esse cara é muito legal, não só foi parkour, é aventureiro. Mas será que o estilo geek combina com este esporte de aventura? É que quando eu crescer eu quero ser detetive. E eu percebi que dá para usar programação, para criar meus próprios softwares, para achar tipo criança desaparecida, criar minhas próprias máquinas, tipo próprias ferramentas com a robótica. E também parkour. Precisar fugir de alguma... Não, precisar perseguir mais alguém, né? Nesses últimos 15 anos, saída do século XX para o XXI, realmente a educação tem encontrado um grupo, né, um perfil de uma infância irreverente, de crianças questionadoras, né, e elas querem saber por quê. Esse porquê, isso mostra, né, uma categoria de espíritos em um processo tal de evolução que eles precisam que nós nos relacionemos com ele, não de uma forma de cima para baixo, mas de uma forma igualitária, de uma forma amorosa. Vejo ele falando com amigos profissionais da engenharia da computação, falando de software, e ele entra nas conversas e ele entende muito bem sobre isso. Pois é, aqui desde muito cedo eles aprendem técnicas, termos e códigos bem específicos do mundo digital. Na verdade, porque para você hackear você teria que entrar no servidor. É programação de games, mas também se aprende programação de outras coisas com a programação de games.
Aprende o quê? A fazer aplicativos? É isso mesmo, a gente aprende a transformar para várias plataformas o que a gente criar. A gente aprende a mexer com esses softwares, a fazer jogo até para web, aqueles que vocês já aplicam aqui jogos, fazer com HTML5. É muito mais evidente a necessidade de que as crianças de hoje deveriam aprender a programar para um futuro não distante não serem programadas, né? Foi Tânia quem apresentou o curso para o filho. A educação atual, né, ela está um pouco obsoleta, né? Está bastante obsoleta para as crianças do hoje, né? Ela é uma remanescente da era industrial e foi criada com a ideia de criar mentes sobreiras. Primeira aula eu saí assim, meu Deus, eu adorei. E a gente tem que usar o nosso presente para formar o nosso futuro, não ficar pensando de, como será que vai ser o meu futuro? O que eu vou fazer? Por causa minha mãe nunca me cobrou, né, de o que eu ia querer ser que eu queria ser no futuro. Isso sinaliza uma nova consciência que está surgindo? Claro que sim. Uma nova consciência, a gente põe entre aspas isso, porque faz 2000 anos que o Cristo passou aqui pela Terra, já trazendo a nova consciência, e nós estamos aí patinando. Essa geração vem de uma forma mais, sabe, exigente, com um amor mais exigente. E como elas trazem essa evolução, dadas as suas migrações anteriores, então elas já entram pedindo novas coisas, e os pais até se assustam. O fato da criança trazer algum talento, alguma virtude, alguma coisa positiva, e traz muitas, normalmente, de outras vidas, não significa que ela não tenha coisas a serem desenvolvidas também. Todo espírito nasce com um projeto original de transformação. A pedagogia espírita é a pedagogia da transformação, podemos chamá-la. Porque na hora que eu faço o meu projeto, na erraticidade, junto ao meu anjo guardião, pais que virão à minha frente, avós que me esperarão, filhos que ficarão para virem, netos que também retornarão, o que eu faço? Eu preciso mudar. Você acha que essa geração, ela é diferente? Ela é. É uma geração que eu não preciso explicar o que é o computador. Eu não preciso explicar como entra, como abre coisa. E é claro que Tânia concorda. As crianças de hoje estão evoluindo. Elas são capazes de fazer coisas que a minha geração, as gerações anteriores não faz, né? Então, meu filho, imagina, é longe de ser nerd, ou inclusive de ser, gênio. Também não, na verdade, eu estou simplesmente não atrapalhando na evolução dele, entende? Eu acho que a função de nossos pais agora é não atrapalhar na criatividade que eles estão tendo, né? É uma nova geração que veio para revolucionar. O que os pais precisam ficar atentos? Em dar uma estimulação que seja compatível com a demanda da criança. Por quê? Porque tende a ser uma criança que demanda mais informações. Essa nova geração não será composta só de espíritos elevados, de espíritos superiores, mas será composta de espíritos que, mesmo não tendo tudo isto, estão abertos a assimilar estas ideias. No próximo bloco, o famoso amigo imaginário das crianças. Será que é um sinal de mediunidade infantil? E ainda hoje os espíritas falam do termo criança índigo. O que seria isso? Não saia daí que a gente já volta. Isso não é uma coisa científica, não está em nenhuma corrente da pedagogia, né? E muito menos na pedagogia espírita. A aura dela realmente apresenta os laivos azuis, mas são laivos azuis intensos, densos. De acordo com a doutrina espírita, todos nós temos a capacidade de se comunicar com os mortos. Mas sempre que pensamos em mediunidade, logo nos vem à cabeça a imagem de um adulto. Mas será que a criança também pode ser médium? Como descobrir se aquele amiguinho imaginário ou invisível não é um contato espiritual? Essa frase célebre do livro dos médiuns, todos somos médiuns, uns mais intensamente, outros menos. Essas crianças, elas estão pairando. Quando a gente vem do processo espiritual para o carnal, do grande invisível para o visível, nós trazemos uma maior ligação com o invisível ou menor. Depende ali do todo o projeto feito com a engenharia genética da reencarnacionista. E tem crianças que vêm com os campos abertos. A reencarnação só vai completar-se, só vai se consolidar nos ensinamentos que nós temos das obras espíritas, especificamente o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier, por volta dos 7 anos.
E até lá, ele é tutelado, vamos dizer assim, por um espírito que estará constantemente com ele, ajudando-o no evitar problemas que venham a prejudicar esta reencarnação. Se no começo ele tem facilidade de contatar o mundo invisível, não quer dizer que ele seja médium do ponto de vista que a doutrina espírita nos apresenta de forma a receber espírito. Quando a criança fala que está vendo um avô que morreu e descreve e traduz alguma coisa que ele está dizendo, é um fenômeno mediúnico. Mas se ela vê todos os dias alguém que ela brinca e que ela fantasia, ou que ela dá um nome, aí é realmente um amigo imaginário. Então é preciso ter esse olhar de distinção para que a gente saiba o que é próprio da infância, da fantasia normal, e aquilo que também é normal, que são os fenômenos mediúnicos que a criança também tem. Um dos mais respeitados médiuns do mundo, Chico Xavier relatou que desde os 5 anos conversava com sua mãe desencarnada, que o socorria quando sua madrasta lhe maltratava. Ainda criança, ele ganhou medalha honrosa quando escreveu uma redação sobre o Brasil. Chico afirmou que um espírito havia lhe ditado o texto. Outro caso famoso envolve as irmãs Fox. Kate tinha 12 anos e Margarete 14, quando começaram a ouvir sons semelhantes a de arranhões na parede e no chão da casa que moravam em Nova York. Em relatos, Kate contou que se comunicou com espíritos por meio de palmas e que obteve respostas imediatas. Chico, e há outros casos, não é que eles são espíritos privilegiados, que o Criador gostou mais deles e deu para eles então uma porta, uma janelinha que só eles podem ver. Não. Eles têm uma missão, uma tarefa na qual estão inseridos e que para que sejam executadas essas missões e tarefas, eles precisam do processo mediúnico. O médium que vem especificamente para o trabalho da terceira era, que chamamos, né, da nova era, e o trabalho espiritual de renovação para o de regeneração, ele é acrescido, é a criança psi, como se chama geralmente, né, o adulto psi. Ele é um cidadão interexistente. Foi assim que nosso Chico Xavier foi chamado, né? Um cidadão interexistente. Então a doutrina espírita propõe, na verdade, uma cidadania interexistente. Cada vez mais as crianças caminharão entre o mundo invisível e o visível. A criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o espiritismo. Kardec apresenta, inclusive, um estudo sobre essa questão, dizendo que é extremamente negativo o desenvolver mediunidades em crianças. Porque as crianças não estão maduras o suficiente para entender o funcionamento desse mecanismo. Explorar isso na criança é colocar a criança para dirigir um carro, sem que ela entenda como funciona o trânsito. Claro que dentro desta geração que vem nascendo, das chamadas, né, crianças, ou cristais, ou índigo, ou crianças veganas, né, ou crianças suprassensíveis, ou crianças geniais, ou crianças diferenciadas, claro que há seres que vêm de outro mundo e até sentem isso, contam isso. Alguns espíritas usam o termo crianças índigo. Para eles, essas crianças seriam os espíritos exilados de outros mundos para a Terra em busca de evolução. No terreno da espiritualidade, a criança índigo, ela é índigo. Qual que é a cor índigo? A aura dela realmente apresenta os laivos azuis, mas são laivos azuis intensos, densos. Não existe nenhuma obra básica, não existe nenhum escrito de Kardec, nem mesmo em escritos que vêm explicitar a doutrina kardecista, como obras de André Luiz e outras, referências a essa terminologia. Os índigos são vistos, assim, principalmente os jovens, né? As crianças assim, novas e os jovens, eles são vistos como pessoas muito caretas, porque eles são muito certinhos, eles são muito verdadeiros, eles são muito justos e eles, assim, eles consideram a qualidade de vida. Então é assim, se eu vou ter uma promoção no meu trabalho, que vai fazer eu trabalhar feito louco, e eu pouco vou ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu não aceito a promoção.
eu tinha assim, algumas características bem marcantes que eram totalmente diferentes das outras crianças, das outras pessoas, né? Ibiatã Upadian afirma ter sido uma criança índigo e relata que suas habilidades e percepções eram maiores do que as de outras crianças com quem ele convivia. Informações que eu nunca tive, de repente eu tenho essas informações. Elas me vêm à mente de uma forma muito fluente, assim. E tanto que isso me facilitou muito na escola, porque eu não assistia às aulas, chegava na hora da prova e aí eu recebia as informações em bloco. Elas vinham assim de uma vez, assim, todas aquelas informações, aí eu fazia a prova rapidinho e tirava sempre boas notas. Hoje ele diz que se tornou um adulto índigo. Essa condição muitas vezes faz com que ele sinta solidão e vazio por se achar diferente da maioria das pessoas. Cheguei a momentos em que eu não confiava em ninguém mais, porque eu percebia em todas as pessoas ao meu redor, eu percebia o pensamento delas e eu percebia que as pessoas só pensavam em si, só queriam levar vantagem. A partir dos olhos espirituais, nós observamos nessas crianças um componente de solidão aterradora, no sentido de que os pais e a sociedade não estão sendo preparadas para acolhê-las, olhá-las na sua especificidade. Sempre tivemos índigo por aqui e uma grande parte da nossa geração é pré-índigo. São aqueles que já fizeram mudanças, né? É claro que pode haver coincidência entre um espírito que seja precoce, inteligente, que seja bom, que possa ter aparência na sua atmosfera vibratória iluminada, etc. Mas a doutrina espírita possui todo o instrumental adequado para orientar pais e mães a respeito dos deveres com a criação, sem precisar recorrer a esse ilusionismo. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, né? É um modismo e é perigosíssimo a gente rotular as crianças. Isso não é uma coisa científica, não está em nenhuma corrente da pedagogia, né? E muito menos na pedagogia espírita. Isso aparece como um modismo para vender livro. Aqui nesta casa, as crianças têm um comportamento bem diferente. Desde que nasceram, nunca comeram carne. E por serem amantes dos bichinhos, há pouco mais de um ano, decidiram não consumir nada de origem animal. O que acontece com as vacas? Separam o bezerro, dão injeção que chama, a injeção chama hormônio. E isso é muito triste. Ninguém pode separar os filhos. Isso é muito crueldade. Heitor e Helena têm 7 e 5 anos e já são veganos. E para eles, isso não é nenhum sacrifício. Eu gosto de pizza vegana, bolo de fubá, de banana. Gosto de um monte de coisa. O salgado que eu mais gosto é a coxinha vegana. Eu também. Eu amo coxinha vegana. No aniversário dele vai ter. Todas as opções com carne, você encontra opções veganas também. Então eles não passam vontade de nada. O pai deles também não come carne há 10 anos. E a mãe, desde muito cedo, ensinou seus valores para os filhos. A gente sempre procura comprar produtos que não financiam esses sofrimentos aos animais. E também a gente não usa couro, a gente procura usar produtos sintéticos que não agridem o meio ambiente. Eu me tornei vegana há uns 2 anos atrás. E eles quiseram saber o porquê que eu me tornei vegana, né? E eu falei pra eles, e o Heitor falou, eu não quero mais comer o queijo, e foi a escolha dele, assim como a Helena. Assim, as crianças não deixaram só de comer carne, como também se tornaram ativistas. Eu não quero mais comer o ovo. Aí ela falou, tem certeza? Não é pra me agradar, né? Aí eu falei, sim, não é, mas e sim pelos animais. Algumas escolhas eles têm que ter o direito de fazer, né? Então eles escolheram ser veganos e a gente respeita, eles têm um acompanhamento com o nutrólogo, eles são suplementados de vitamina B12, porque não tem no reino vegetal, então eles têm que ser suplementados. Eles são suplementados de ferro e anualmente eu faço um exame de sangue para fazer um check-up. Quando as pessoas adultas ouvem de uma criança tão consciente, eu acho que
é para refletir, né? E com o tempo de tanto ouvir sobre a exploração animal, pararam de usar qualquer produto que causasse sofrimento para eles. Eu acredito que eles vão seguir levando adiante, propagando aí o veganismo, a libertação animal, que a gente chama, né? É importante que nós estejamos abertos para aprender dos adultos ou das crianças. Existe um ditado oriental que diz que a gente tem que ser suficientemente sábio para que a gente aprenda as verdades, mesmo que nos sejam ditas por um papagaio. É claro que essa família está beneficiada por um grupo de espíritos que já respeitam os animais. E não está escrito em toda a literatura espiritista que nós devemos respeitar aqueles que são menores que nós, ou seja, os animais? Que enquanto não conseguirmos respeitar os animais, nós não conseguiremos nos respeitar, porque a gente não meio ama, a gente ama por inteiro. A hora que eu for amor inteiro, eu não vou conseguir matar um bichinho para me alimentar. E não são só os bichinhos que têm respeito nessa casa, não. Eles são preocupados também com o meio ambiente. Qual que é a diferença dos lixos aqui? De resto de comida e de coisas recicláveis. Quanto mais lixo, vai fazendo o aquecimento global. E é por isso que a gente faz isso. No próximo bloco, educação para superdotados. E ainda escolas que inovaram e revolucionaram com o método tradicional de ensino. A gente já volta. No dicionário, a palavra educação engloba os processos de ensinar e aprender. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 5% da população brasileira tem algum tipo de alta habilidade. Seres bastante assim diferenciados é apenas a manifestação, na visão espírita, daquilo que a regra das leis espirituais estabelece. Nós todos temos condições de herdar de nós mesmos o conteúdo de aprendizado e de maturidade que nós já desenvolvemos. Aqui no Campo Belo, na zona sul de São Paulo, nós encontramos uma associação para crianças superdotadas, que além de oferecer atividades para elas, também orientam pais e mães em como lidar com mentes muitas vezes inquietantes. Vamos lá conhecer? Aqui, todas as crianças passaram por avaliações psicológicas e pedagógicas para identificar a sua superdotação. A avaliação não é conteudista, é vivencial e cheia de desafios. Desde que ele começou a falar com 1 ano e meio, ele sempre falou muito corretamente e ele também sempre tinha uma memorização excelente. A gente contava histórias para ele, ele conseguia memorizar um livro inteiro. E aí, quando ele pegava um livro, você tinha a sensação de que ele estava lendo o livro. Você ia de casa com um caderninho para ir anotando, fazendo anotação de coisas que ele achava interessantes na rua. E se cansou de historinha para dormir e queria que eu fizesse conta, para ele fazer de cabeça. Ele se divertia muito. Nas aulas semanais, as crianças trabalham concentração, oratória, curiosidade e socialização, por meio de um projeto escolhido por elas. Eles têm que conversar, eles têm que se entrosar, eles têm que discutir, eles têm que debater. Então é outra coisa completamente diferente. Ele sai com o olho brilhando, ele sai correndo, ele precisa de um tempo para ele baixar a adrenalina, ele sai bastante estimulado, ele sai feliz. Muitos dos alunos que hoje estão aqui já foram diagnosticados equivocadamente com algum distúrbio psicológico. Chegaram a falar que ele tinha déficit de atenção e hiperatividade, mas eu não concordei com isso, porque ele ficava em casa muito tempo lendo sozinho, concentrado em brincadeiras. Há um excesso de diagnósticos, de déficit de atenção atualmente, ou seja, o que indica um diagnóstico errado. Muitas vezes é mais fácil falar para o pai e para a mãe, leva para o psiquiatra, porque a escola não consegue lidar com ele. Então tem que levar para o psiquiatra porque ele tem que ter um diagnóstico, porque ele tem que ser medicado. Então vamos dar Ritalina para ele. Aí a criança vira um zumbi. Muito mais importante é você ter o diagnóstico do que sair tratando, senão fica experimentando, né? Tá fazendo terapêutica X, por quê?
A ocidentalização de tudo é assim, né? Que todo mundo é colocado dentro de uma caixinha, de um padrão de comportamento. Todo mundo que sai desse padrão é caracterizado como alguma coisa, assim, né? E, claro, esses remédios e todas essas coisas são formas de controlar. Muitas vezes nós nos colocamos contra a ciência, né? Kardecismo, ele é uma aliança com a ciência maravilhosa. O que elas apresentarem ainda de transtornos, déficit de atenção, TDAH, medicamentos, pronto, a ciência neurológica tem avançado. Não vamos ter preconceitos para com a ciência. É importante que os pais e educadores estejam de olhos abertos para evitar sempre que possível o recurso à química antes de se tentar outros caminhos. E de qualquer forma eu acabei primeiro procurando atendimento psicológico. Ele fez durante 1 ano, mas não teve diferença nenhuma. E ele começou a ficar cada vez mais agressivo. Tinha um temperamento muito agitado, muito ativo. Enquanto as crianças estavam aprendendo ali sentadinho ou brincando, ele não se enturmava. E a superdotação não é um desafio só para as crianças. Porque como mãe de criança superdotado, no primeiro momento é muito difícil, assim. Você acha que você está sempre fazendo alguma coisa errada ou fazendo de menos. Você fala, não é possível, eu dou o limite, faço o que tem que fazer e nunca dá certo. Uma coisa que pra gente é angustiante, porque eles entram numa de confrontar mesmo. E no grupo de pais, a gente começa a ver que o meu problema é o mesmo que o dela. A diretora da associação diz que um conjunto de fatores é responsável pela superdotação. A origem da alta habilidade estaria 40% ligada à genética e o restante ao estímulo ambiental. A criança tem alta habilidade, então vamos estimular. Até onde não saturar. Sim. Entendeu? Estimular. Até onde ela quer chegar. Mesmo aquele que tem, né, mais facilidade de aprender e de pegar as informações, é recomendado que não se dê um conteúdo maior do que 40% do que já estava previsto para qualquer criança. O que se faz é buscar atividades extracurriculares que explorem isso. Ele conseguiu dar uma equilibrada, entender o que estava acontecendo com ele, ganhar algumas ferramentas para conseguir se controlar, acalmar. Aqui eu acho que ele está aprendendo também no convívio com outras crianças a ver que a compreender os outros, diferentes, né? Tem que ter uma paciência com o outro, com ele mesmo. Pergunta muito sobre as coisas, né? Por que isso, por que aquilo? Agora ele está melhorando bastante. Tem perguntado menos? Ainda continua perguntando mais, mas ele está menos agressivo. Por exemplo, a consciência de Krishna, a gente está aqui para questionar mesmo. Às vezes isso é visto como ruim, as pessoas que questionam, mas que muitas vezes não sabem o que fazer com esse questionamento. Mas então, se vem uma criança que ela já tem isso de questionar, isso deve ser direcionado. A praxis pedagógica, ela precisa se inteirar desse quadro infantil, que está em toda parte, não é só no lar. Essa criança passou pelo lar e vai para a escola chama os pais, quer que os pais punam, e a educação punitiva não responde a essas crianças. Elas vão piorando. Por quê? Porque a dor, a agressividade de uma criança, tradução, agressividade igual dor. Muitas vezes essas crianças superdotadas, além de ter a atenção normal, que fica incompatível, elas se desinteressam rapidamente pelo conteúdo da escola. E uma criança desinteressada começa a cutucar o colega, começa a tamborilar, começa a procurar alguma coisa que o estimule. Mas o que é preciso mudar não é dar Ritalina, né? Porque a pessoa já coloca remédio que causa dependência, que tem efeitos colaterais gravíssimos e que só em casos extremos poderia ser pensado em dar, e eu questiono muito, né? O que deve ser mudado, que ninguém quer mudar, é a própria educação. O método de ensino tradicional há tempo segue o mesmo padrão. Um professor aqui enviando conteúdo em uma via de mão única e os alunos aqui recebendo as informações. Quer dizer, umas e outras, né? Mas percebendo que isso já não funcionava mais tão bem, esta escola aqui em Heliópolis decidiu romper com a tradicional forma de ensino. E a primeira grande mudança foi derrubar as paredes. E os alunos, que antes sentavam sozinhos, viradinhos lá pro quadro, agora sentam em grupos e se ajudam mutuamente. Qual que é a atividade que você mais gosta de fazer? Eu
Eu gosto também de fazer roteiro e ajudar meus colegas. Então aqui eles escolhem por onde começar, né? Qual é o componente curricular que eles vão fazer primeiro dentro do roteiro estabelecido pelos professores. Os estudantes, eles não têm um mestre explicador, mas eles têm um mestre que media, um professor que vai auxiliá-lo, que vai ajudá-lo, fazer com que aquela vontade, aquela curiosidade cresça cada dia mais. O formato de avaliação, que não é mais o formato tradicional, e sim uma observação diária no processo do aluno. Não tem prova? Não temos prova, é uma observação no processo Queria tanto ter estudado aqui. Do aluno. Não temos aula no seu formato convencional de Los e Giz, né? O professor, ele é um mediador do conhecimento. Eurípides Bassanufo, que foi quem fundou a primeira escola espírita no Brasil e no mundo, em 1907, já tinha uma escola diferente. Ele trabalhava com teatro, com aulas passeio, com pesquisa, com debates. Lembremos de Sócrates, né, que andava pelos bosques com seus alunos, Platão. Na Idade Média também tivemos processos educativos belíssimos, no Renascimento também. Essa escola tradicional, ela mata a criança, mata a criatividade, acaba com qualquer tipo de desenvolvimento integral do ser humano e não cuida das questões essenciais da criança e do próprio ser humano. Quais são essas questões? Os seus talentos, a sua identidade, o seu projeto de vida, a sua missão existencial. Consideramos o indivíduo no sentido global, né, da pessoa mesmo, considerando a questão afetiva, social, física, cognitiva. Porque as professoras, todo mundo da escola é muito amoroso, muito bom, sempre deixa a gente feliz. A doutrina espírita em si, ela é um vivo processo de educação, ela é uma educação viva. Ela está ali ensinando-nos o tempo todo a reformarmos-nos. Olha que inteligente, né? Inteligentíssimo. Não é edificar nada, porque já está edificado. É reforma íntima. É a proposição básica da doutrina e que pode ser levada na escola. Antigamente, os alunos reclamavam que não eram ouvidos e os professores tinham dificuldades em administrar as salas de aula. Algo bem comum nas escolas brasileiras. A minha irmã também, ela não estuda aqui, porque na escola dela é só olhar para a lousa, em 20 minutinhos, entra um professor novo e já apaga tudo. Há 20 anos atrás, chega na escola como diretor o professor Brás Rodrigues Nogueira. Brás Nogueira se inspirou na experiência portuguesa da Escola da Ponte e, dialogando com a comunidade, trouxe a ideia de romper com a estrutura tradicional de ensino. Foram se unindo e chegando mais próximo, tanto a escola que ia para a comunidade através da figura do professor Brás e a comunidade também que começou a chegar e a participar mais da escola. Em 2007, preocupados com o tráfico de drogas que acontecia nas proximidades, a praça e os arredores foram revitalizados e as grades que separavam a escola da comunidade foram extintas. A gente forma também alunos cidadãos, né, para exercerem a cidadania. E as grandes mudanças trouxeram resultados ainda mais surpreendentes. Eu ajudando o outro, eu já me sinto melhor. Porque na minha mesa tem pessoa que ainda não sabe muitas coisas, mas assim, eu dou o que eu posso, né? Eles ficam autônomos, eles ficam solidários, eles se respeitam, eles entendem que tudo passa pela educação, que a educação é um poder que nós temos para transformar o mundo. Não tem receita, né, de uma escola que vai fazer a mudança em toda a sociedade, né? Mas, dentro da nossa comunidade, a gente encontrou um caminho. Você sabia que Pestalozzi não deixou uma metodologia escrita? Porque ele diz que cada homem, cada mulher que se propusesse a educar, encontraria tudo aquilo que ele fez dentro de si mesmo. Conheço muitos colegas que estão dentro do nosso sistema tradicional, que inclusive é o da nossa prefeitura, e muitos estão doentes. Por quê? Porque eles não conseguem dar aos estudantes o suporte que os estudantes precisam, que é poder avançar com total autonomia. Se nós oferecermos às novas gerações uma educação libertadora,
que cultive os seus talentos, então elas poderão contribuir de maneira mais fecunda para a formação de um novo mundo. Isso não é uma utopia. Isso é um dos fatos mais importantes que nós podemos, na doutrina espírita, asseverar. Não vamos colocar no ombro de algumas crianças que sejam supostamente especiais a missão de resgatar o mundo. A missão de mudar o mundo é de todos nós. Sabe aquela imagem de Emmanuel? O sol não faz o trabalho da lâmpada? Então é isso, nós estamos com pequenas lâmpadas aqui. E o programa de hoje termina por aqui. E aí, gostou? Tem dúvidas, críticas ou sugestões? Então mande um e-mail para nós. Qual que é, meninas? Mundo Maior Repórter, @tvmundomaior.com.br. Grande abraço e até a próxima!